palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Vamos ler todos juntos novamente os versos 1 e 2. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Um rei que foi influenciado por sua mãe. Seu nome, Lemuel. O que nós sabemos dele? Muito pouco. Sabemos que ele não foi rei em Israel. Mas sabemos que o seu nome significa aquele que foi consagrado, aquele que pertence a Deus. Sua mãe o influenciou a ponto dele expressar esses ditos, provérbios, palavras do rei Lemuel, as quais lhe ensinou sua mãe. Na verdade, então, não são as palavras de Lemuel, mas as palavras que foram transmitidas por sua mãe a ele, e ele compartilha. Aquele que pertence a Deus, aquele que foi consagrado a Deus. Portanto, o que nos importa saber é que ele escreveu essas palavras, foi inspirado por Deus para registrar os ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. Alguém encontra no texto o nome da mãe de Lemuel? Não há. Anônima. Mas uma mulher que teve, da parte de Deus, capacitação para influenciar o seu filho, um rei. É difícil para os pais hoje influenciar os seus filhos. Hoje pela manhã nós tivemos uma palestra aqui para pais de crianças e adolescentes sobre os perigos virtuais, online, na internet. A gente vê como os nossos filhos, crianças e adolescentes, eles são influenciados pela mídia, pela internet, de um modo geral, por tudo à sua volta, e os pais enfrentam uma dificuldade muito grande para influenciar, porque antigamente as nossas mães diziam assim: não vá para a rua, não fica na rua. Tinha horário para se ficar na rua. 10 horas da noite era o extremo. Meu Deus do céu. Quando a gente podia ficar um pouquinho mais das 10, era uma vitória. Hoje os nossos filhos estão dentro das nossas casas, mas a rua, o mundo, está dentro das nossas casas, no celular, na mídia. E a gente diz assim: não, os nossos filhos não estão na rua, o importante é que está em casa, e a gente não lhes dá uma liberdade controlada.
há ainda aqueles que acabam permitindo que os seus filhos tragam essa vida online para o ambiente do culto ou da escola. Na escola até tem uma certa didática e instrumentalização, mas com isso a gente está deixando os nossos filhos sob influência total do outro. Como é difícil para nós influenciarmos os nossos filhos, as nossas crianças, pensando na igreja também, como é difícil. Mas aqui eu vejo uma mãe anônima. O Espírito Santo não destacou o nome dessa mulher, portanto, todas as mães, sejam mães de coração, mães de sangue ou mães espirituais, podem se encontrar nesse texto e perceber a importância de uma mãe quando esta influencia o seu filho, seja ele quem for. Aqui, um rei, um homem que tinha poder, riquezas, fama, um homem destacado entre os seus, mas tinha que ouvir a sua mãe. Não importava quem ele era, o que ele fazia, o que ele tinha, ele ouvia a sua mãe. E ele ouviu a sua mãe. O rei Lemuel não apenas recebeu a instrução da sua mãe, mas ele deu publicidade com rapidez, escrevendo esses ditos proverbiais, ensinando a muitos, ensinando aos outros. Instrução que ele recebeu dentro do lar, dentro da própria casa. E agora ele compartilha. E essa mãe, então, ela começa, palavras da mãe de Lemuel: que te direi, filho meu? O que eu vou falar para você, meu filho? Às vezes nós, pais e mães, não sabemos o que falar para os nossos filhos, como orientá-los. Como é difícil para nós, pais, tratarmos de alguns assuntos específicos com os nossos filhos. E a gente fica intimidado certas vezes para entrar em determinado assunto, quando, na verdade, na escola, na faculdade, na rua, na internet, no mundo todo, se fala de tudo, e a gente fica... Como é difícil para nós, pais, influenciarmos os nossos filhos. Os avós podem pensar, e os filhos dos nossos filhos também. Como é difícil. O que te direi, filho meu? O que eu vou falar para você, Lemuel? Olha a declaração dessa mulher: filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Aqui essa mulher faz duas declarações ao filho, depois vai aconselhá-lo. Primeiro ela diz que este é o filho da sua entranha, mas também afirma que é o filho dos seus votos, alguém que foi consagrado a Deus. Esta mulher consagrou o seu filho a Deus. Ela está falando de votos, de consagração. Em outras palavras, esta mulher está dizendo para o seu filho que é rei: eu tenho planos para a sua vida, e estes planos não são os meus, mas os planos de Deus, porque o voto que eu fiz, o fiz para Deus. Você é um consagrado, Lemuel. Lemuel, aquele que é consagrado, aquele que pertence a Deus. Olha a riqueza da palavra de Deus, quando uma mãe escolhe o nome do seu filho. Já digo a mãe, né? Porque o pai sempre fica... Quando não é a mãe, é a avó que ajuda. Lemuel, aquele que pertence a Deus. O que eu vou dizer para você? Ele era rei. E nós sabemos que o poder, o prestígio, relacionamentos interesseiros, ambiciosos, a fama, o status de um rei,
poderia ser perdido se esse não tomasse cuidado. Então a mãe o aconselha. Que mãe quer ver o seu filho se perder, ser um fracassado, um derrotado? Que mãe quer ter um filho desprestigiado, deposto? Nenhuma mãe. Ainda mais a mãe de Lemuel, que o consagra a Deus. Esta mãe, então, o aconselha de maneira sábia, e ela consegue influenciá-lo em 3 áreas importantes. Nós vamos destacar aqui. A gente vai perceber que esta mãe, ao aconselhar o seu filho rei, ela o exorta em 3 áreas perigosas, que um rei deve tomar muito cuidado. O que é que significa o nome de Lemuel? Aquele que pertence a Deus. Então, por representatividade, nós podemos entender que todos aqueles que pertencem a Deus devem tomar cuidado. Então, se você pertence a Deus, tome cuidado, seja homem ou seja mulher. Essas 3 áreas. A primeira área, essa mãe diz assim a Lemuel, verso de número 3. Vamos ler todos juntos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Lemuel, toma cuidado com as mulheres. Não porque elas são mulheres, mas, ó filho meu, o que eu vou dizer para você? Em primeiro lugar, toma cuidado com a mulher. E aqui, a exortação tem a ver com promiscuidade, prostituição, adultério. Lemuel, toma cuidado com as mulheres, aquelas que destroem os reis. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. E o que pode destruir um homem e uma mulher que pertencem a Deus? As mulheres? Ou os homens? Não. A libertinagem, sim. A promiscuidade, sim. A mãe está exortando o seu filho quanto ao perigo das mulheres, porque ele era homem e era rei. Imaginem vocês quantas mulheres estavam no pé de Lemuel. O texto não diz, mas eu imagino que Lemuel era muito bonito. Porque diz que quando tem poder, dinheiro, fama, a pessoa fica bonita. Mas tome cuidado, Lemuel, com os olhares pecaminosos que distraem. Tomemos cuidado também. Você, homem, tome cuidado com as mulheres que destroem. Mulheres que querem perverter. Mulheres, tomem cuidado com homens também. Homens adúlteros, mentirosos. Não des às mulheres a tua força, ou seja, não se dedique a isso, não se entregue a isso. Toma cuidado dos seus caminhos. E depois disso, do verso 3, ele diz: Lemuel, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Não é apropriado ao rei, ao governante, a embriaguez. Porque senão ele não terá sobriedade para governar. Não é próprio dos reis, não convém
Um governante bêbado, embriagado, aqui está falando do álcool mesmo, da bebida forte, do vinho. Mas nós sabemos que os governantes podem se embriagar pelo poder, pelo dinheiro, a ganância, a ambição egoísta. E muitos governantes se perdem e se entregam à corrupção, que é o terceiro problema que vai produzir a injustiça social, porque estão embriagados. Um rei bêbado é uma tragédia. Não é próprio dos reis. Lemuel, não é apropriado à sua vida a embriaguez. Lemuel, somos todos Lemuel aqui, porque pertencemos a Deus. Não é apropriado aos filhos de Deus a embriaguez. Assim como não é apropriado a promiscuidade, a embriaguez tampouco é. Os reis, aqueles que pertencem a Deus, precisam estar sóbrios o tempo todo. Sobriedade. Quando Pedro vai tratar da questão da ansiedade, o que é que ele diz? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Sobriedade. Preste atenção, tome cuidado. Tomemos cuidado com aquilo que nos embriaga. Não é próprio aos reis, ó Lemuel, a bebida forte. Mas também não é próprio àqueles que pertencem a Deus aquilo que nos embriaga, aquilo que nos ilude. E nós sabemos que muitas coisas nos iludem, nos embriagam, a ponto de afetar a nossa família. Trabalhar demais embriaga. Viver em busca do dinheiro demasiadamente embriaga. O poder embriaga. O lazer também. O ócio embriaga. O que mais embriaga? O que mais nos ilude? Ser conhecido, aplaudido? Ser reconhecido pelos homens? Viver sob os holofotes? Embriaga também. Promoção no trabalho pode embriagar. Tem potencial de embriaguez aí, a ponto de você se esquecer de Deus. Olha só o que a embriaguez produz. Aqui é do álcool, mas também a embriaguez produzida por outras coisas, podemos chamar de idolatrias, né? Falsos deuses. Olha só o que a embriaguez produz. Verso 5: para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Esquecimento e perversão. Dois filhos da embriaguez no texto: esquecimento e perversão. Uma pessoa que se embriaga, ela se esquece da lei de Deus. Paulo aos Efésios vai dizer: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, a discórdia, a confusão. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, com ações de graças. Enchei-vos do Espírito. Isso é apropriado àqueles que pertencem a Deus, não à embriaguez. A embriaguez produz esquecimento. Nós nos esquecemos da lei de Deus e pervertemos, promovemos ou produzimos perversão, porque
eles pervertem o direito de todos os aflitos. Mulheres, álcool, corrupção. Verso 8. Lemuel, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Lemuel é rei, pertence a Deus, ele precisa de sobriedade e sabedoria para julgar, para ajudar. Um rei bêbado é tragédia, porque ele vai negligenciar a sua missão enquanto rei, de promover justiça social, de cuidar dos pobres, dos necessitados, dos desamparados. Então, Lemuel, abre a sua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Cuida deles, mas também julgue com justiça e com verdade. Quem? Os pobres e os necessitados. E aqui ele confronta diretamente a capacidade não a capacidade do juiz em arbitrar, em julgar, mas a integridade, o caráter de um juiz. Porque os reis julgavam também, eles determinavam. Então, Lemuel, você pertence a Deus, julgue retamente, retidão e justiça para os pobres. Lemuel tem uma mãe conselheira. Quem não gostaria de ter uma mãe assim? Uma mãe que se preocupa com o seu filho. Ela não está preocupada com a reputação do seu filho apenas. Ela está preocupada com o caráter do seu filho. Então toma cuidado, Lemuel, com as mulheres, com o álcool, com a corrupção, com a injustiça. Dentro de casa, Lemuel tem os melhores ensinamentos para a sua vida. E aí você volta um pouquinho o texto, o verso 6, é um dos versos mais interessantes da Bíblia, porque fala, verso 6, dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. Não falávamos há pouco que não é apropriado ao rei bebida forte, a embriaguez, porque ele vai se esquecer da lei de Deus? Agora a mãe está dizendo para Lemuel, dê bebida forte àqueles que perecem, aos pobres, porque eles vão se esquecer da pobreza, da desgraça. Lemuel, alivie a dor do aflito. Aqui a Bíblia não está dando margem e fundamentação para dizer o seguinte: você está passando um problema, uma dificuldade, encha a cara, você vai resolver, você vai esquecer isso. Lamentavelmente, algumas pessoas buscam esse recurso. Mas a gente precisa entender que o contexto aqui é que a bebida forte e o vinho, eles eram instrumentos anestésicos. Na cultura da época, os infelizes condenados, pacientes com dores atrozes, eles faziam uso como remédio, como medicamento. Não me pergunte como, porque eu não sou daquela época. Nesse caso, aplacava a dor, atenuava o sofrimento dos amargurados. Eu não vejo contradição. Lemuel, preste atenção, tome cuidado. Você também que pertence a Deus, tome muito cuidado. Se você não pertence a Deus, se você ainda não se entregou a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você não precisa se preocupar com isso. Quem tem que se preocupar são aqueles que pertencem a Deus. Porque o inimigo das nossas almas, com as suas artimanhas,
ciladas e tentações, Ele prepara caminhos, situações, para que a gente se desvie, para que a gente oscile entre um caminho e o outro. Se você não pertence a Deus, você não precisa se preocupar com isso, você precisa se preocupar com a salvação da sua alma. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ó, Lemuel, o que eu vou dizer para você? Meus irmãos, o que eu vou dizer para nós? Eu vou fazer como Lemuel. Eu vou apenas transmitir o que a mãe dele disse. E ele escreveu, da parte de Deus, com muita sabedoria. Julgar com justiça, defender a verdade. Um rei não poderia julgar com justiça e defender a verdade se ele tivesse embriagado, seja pelo sexo, ou embriagado pelo álcool, ou embriagado pelo poder que produz a corrupção. Uma mãe que orientou o seu filho a não se envolver com tudo isso, é uma mãe que amava o seu filho. Uma mãe que cuidava da vida do seu filho. Depois, então, Lemuel vai compartilhar sobre a mulher virtuosa. E nós ficamos por aqui. Em outra ocasião a gente volta a falar da mulher virtuosa. Nós vamos falar só sobre o conselho da mãe de Lemuel, para prestarmos muita atenção nos nossos caminhos. Se você pertence a Deus, como Lemuel, tome muito cuidado. Ouça a voz. Se você ainda tem a sua mãe, ouça-a. Independentemente da sua idade, ouça-a. Se você é mãe, fale com seus filhos, quem quer que eles sejam. A idade, se eles têm muito dinheiro, se eles já cresceram na vida, onde eles estiverem, não deixem de falar. Exorte, admoeste, aconselhe. As mães espirituais, orem pelos seus filhos. Interceda. Filhos da igreja, os filhos que precisam conhecer a Jesus e servir a Deus nessa geração. Vamos agradecer a Deus. E neste momento eu vou passar a palavra ao nosso irmão Oséias. O senhor pode vir aqui à frente, seu Oséias? Ele tem uma palavra especial para as mães.